Mateus 24, versículo 4. Jesus respondeu: tenham o cuidado de que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui a gente já começa, olha para mim agora, aqui a gente já começa a ver uns versículos. Deixa eu explicar. Aleluia! Gente, vamos aplaudir a Deus, voltou a nossa projeção. Glória a Deus, aleluia! Vamos embora. Então no versículo 4, Jesus já nos adverte sobre falsos cristos e falsas teologias. E eu vim aqui falar sobre o sinal do fim dos tempos. Aqui um pouquinho antes, os discípulos chegaram em Jesus e perguntaram: Jesus, quando que vai acabar tudo? Quando é o final de todas as coisas? E aí Jesus começou a dizer essas palavras. E aí ele disse: antes de tudo. Irmãos, esse capítulo 24 é uma pregação inteira, completa, e você precisa prestar muita atenção, porque ele segue uma linha de raciocínio inteira. Ele começa dizendo: cuidado com falsos cristos. Hoje em dia, a gente precisa entender a Bíblia. Não é que vai aparecer alguém dizendo eu sou o Cristo, eu sou o Redentor e acredita em mim. Se bem que tem alguns que fazem isso hoje em dia e tem gente que acredita. Mas a Bíblia fala de pessoas de uma falsa teologia, de uma falsa crença em um Cristo que vai nos trazer prosperidade. Nós precisamos entender o Evangelho. Eles pregam hoje em dia um Evangelho parcial, um Evangelho próspero à luz do mundo. E o que isso significa? Significa que hoje em dia nós temos enchido os nossos púlpitos, graças a Deus, e que Deus nos livre de ser gente de São Mateus, nós pregamos um Evangelho parcial, onde nós pregamos as promessas da ressurreição, sem pregar o peso da cruz. Então, Jesus já nos advertia que chegaria o tempo onde seria pregado um falso evangelho, um evangelho de prosperidade à luz do mundo, onde quando você começar a seguir a Cristo, tudo vai dar certo na sua vida, o seu casamento vai para frente, o seu carro que você quer renovar vai dar certo, a empresa, porque Cristo vai estar do seu lado. E ei, calma aí. Prosperidade, a Bíblia prega sim sobre prosperidade, mas a prosperidade de Deus, não a nossa. As coisas vão dar certo na visão de Deus, não na nossa, porque a prosperidade para Deus é diferente da prosperidade no nosso mundo. A Bíblia é inversa, a balança do nosso mundo diz que nós precisamos ser fortes, que nós precisamos ter orgulho, vestir a camisa, e a Bíblia diz o contrário. Na Bíblia, na nossa teologia, a teologia de Jesus, quem é fraco se torna forte, aquele que é humilhado será exaltado um dia, aquele que abre mão de todas as coisas, no fim ganhará ela, aquele que perde a sua vida por meio de Cristo, esse verdadeiramente a achará. Esse é o Evangelho. Nós não pregamos, nós não podemos viver por um Evangelho de prosperidade material, nós vivemos um Evangelho de vida eterna. Amém? Então, cuidado com hoje em dia falsos cristos, falso evangelho, uma falsa teologia. Cuidado a te apresentarem um evangelho bonitinho, ao te apresentarem um evangelho onde você vai ganhar todas as coisas. Não, a Bíblia apresenta um evangelho onde você vai perder tudo, mas vai ganhar tudo. Você vai perder tudo que esse mundo pode te oferecer, mas vai ganhar a única coisa que esse mundo não pode te dar: Cristo. E isso basta. Amém? Então vamos lá, seguindo aqui o versículo, no versículo 6, Jesus então começa a advertir sobre os sinais que haverão de acontecer. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Isso aqui, Jesus apontava lá há 2000 anos atrás sobre algo que a gente já está vivendo hoje. Vamos dar sequência. E aí ele nos dá um alerta sobre isso. Versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Presta atenção, versículo 12. E por causa do aumento da maldade ou da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Fechou? Agora olha para mim. O que acontece? Jesus já nos advertiu, ele sabia que por causa da calamidade, por causa de como o mundo estaria hoje, 2024 anos depois, ele já sabia de tudo que ia acontecer, e ele nos advertiu: tenham cuidado, por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. O que isso significa para mim e para você aqui hoje?
Satanás tenta distorcer a nossa visão em duas coisas. Esse versículo, quando eu li ele, interpretei de dois jeitos. Satanás tenta distorcer a nossa visão sobre os homens de Deus e sobre o próprio Deus. Como ele tenta distorcer a nossa visão sobre os homens de Deus? Aquelas pessoas que são feridas por conta de igreja. Pessoas que entraram aqui dentro, não foram bem recebidas, ou não foram bem acolhidas, ou por conta da fala de algum irmão, por conta do posicionamento de alguém, acabaram se ferindo, se machucando e condenaram a igreja. E dizem, eu sigo Jesus, mas eu não vou para a igreja. Eu acredito em Cristo, eu acredito na volta dele, mas eu odeio igreja. Deixa eu te falar uma coisa, é impossível você amar o noivo e não querer servir a noiva. É impossível você ter uma paixão e querer seguir a Cristo sem servir a igreja que Cristo estabeleceu. Então essa é a primeira mentira do Satanás que a gente precisa quebrar hoje. Se você ama o noivo, se você aguarda a volta do noivo, você obrigatoriamente tem prazer em servir a noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? Eu e você. Fala, eu sou a noiva de Cristo. É difícil para os homens falar isso, eu sei, eu já cresci, eu acho difícil também, às vezes que eu penso, e aí eu falo, meu amado, eu sou a tua noiva, calma aí, Deus, é difícil falar isso, a igreja, sou a tua noiva, então fica mais fácil. Então eu queria para os homens falar, os homens repetem comigo, como igreja, sou a noiva de Cristo. Então tá bom, agora está tudo perdoado, está tranquilo. Então vamos lá, agora sobre o próprio Deus, o que Satanás tenta fazer sobre a nossa visão do próprio Deus. Nós estamos frustrados muitas vezes por ver um mundo em chamas, pegando fogo, e aí a gente pergunta, cadê Deus? Se Deus é um Deus tão amoroso, por que Ele não está aqui? Por que Deus quer tudo de mim? Por que eu não posso dar só um pouquinho? Será que Ele merece essa adoração mesmo? Eu não devo nada para Deus, Ele me fez porque Ele quis. Misericórdia, repete comigo, misericórdia. Misericórdia a gente falar um negócio desse, que tolice, que infantilidade, a gente olhar para o Deus que nos criou e nos deu a oportunidade de escolher. Eu estava vendo esses dias um estudo sobre Adão e Eva, e eu ficava pensando sobre isso, eu ficava pensando, Deus, por que você criou a possibilidade do pecado? Por que no jardim você não fez só árvores boas, só árvores bonitas que eles poderiam comer? Por que você criou uma árvore e disse, daquela árvore vocês não podem comer? E aí eu entendi, onde existe a possibilidade do pecado, a escolha de pecado, também existe a escolha de Deus. Aonde nós podemos escolher o pecado, nós também podemos escolher o amor. Deus criou a árvore do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, para que nessa possibilidade nós possamos amar Ele por escolha. Se nós não tivéssemos a árvore, se não houvesse a árvore do bem e do mal, nós amaríamos Deus igual um robô. Por quê? Porque a gente não tem opção, ou a gente ama ou a gente ama. Agora entra uma escolha, ou a gente se rebela contra Ele, ou a gente ama, o que a gente pode escolher? Então Deus não criou essas coisas, essa escolha para dificultar a nossa vida, para acabar com a nossa vida, não, para que nós pudéssemos por livre e espontânea vontade. Deus não quer robôs, Deus não quer servo, que escravo, não, Deus quer amigos, Deus quer filhos, que o sirvam, que o amem, porque o amam, não porque não tem outra escolha. Nós temos a escolha de amar a Deus, de viver esse tempo para amar a Deus. Deixa eu te dizer, no céu não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, não vai ter tristeza, não vai ter calamidade, no céu é só alegria. Então nessa terra é a nossa oportunidade de amar Deus, em meio ao choro, em meio à tristeza, em meio a tanta dor, a tanta decepção com a igreja, decepção com homens de Deus, decepção com as pessoas. Nós podemos no meio de tudo isso dizer, eu escolho Deus, eu amo a Ele, eu quero viver a eternidade com Ele, e aquele que acredita nisso, aplauda ao Senhor, aleluia. A gente vai morar no céu, gente. Vamos lá, versículo 13, pega a sua Bíblia. Eu falei, gente, hoje a gente é Bíblia, vamos lá, versículo 13, quem não está acostumado, normalmente eu faço uma pregação mais temática assim, né? Mas dessa vez expositiva, desafiado pelo meu pai, vamos lá, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha aqui para mim, a Bíblia não diz aquele que se converteu, a Bíblia não diz aquele que veio aqui na frente, fez a oração do Jesus eu entrego a minha vida, esse sim será salvo. Não, a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é o nosso dever, perseverar, não por um tempo, mas até o fim.
E deixa eu explicar como que isso funciona. Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês entenderem. Eu vou primeiro dar um exemplo para os jovens, né, em comemoração à Supervisão Branca, e talvez alguns conheçam esse exemplo. Vocês lembram do X-Men? Quem aqui assistiu o X-Men? Levanta a mão. Caraca, eu acho que quase que nem os jovens assistiram. Acho que esse vai ser um exemplo para o pessoal mais velho, né? Os jovens mais experientes, né? A minha tia sempre fala, eu sou uma jovem experiente, essa é a diferença. Então, o capacete do Magneto, para quem não sabe, o que era? O Charles, o melhor amigo do Magneto, ele era um telepata. Não, é toda ficção, né? É um negócio nada a ver pregando isso aqui no púlpito, mas vocês vão entender. O Charles, ele era telepata e ele conseguia ler a mente das pessoas. Só que o Magneto, uma hora, ele se rebelou contra o Charles e aí eles viraram inimigos. Para que o Charles e os outros telepatas não entrassem na mente dele, ele botou um capacete, ele construiu um capacete que nada que ele pensasse conseguiria entrar na cabeça dele. Mas o Charles não conseguia, nem que ele tentasse muito, ele não conseguia entrar na cabeça do Magneto, porque a partir do momento que ele botou aquele capacete, nada mais entrava na cabeça dele. Entenderam? Acho que vocês estão entendendo onde eu vou chegar. Mas, para quem não entendeu, para quem é um pouco mais de idade, para quem é casado já, eu vou dar um outro exemplo. Calma aí, gente, aguenta. Para quem é casado, vamos supor que você está no seu trabalho ali durante o dia, e aí de repente chega uma mensagem, você está tendo um dia horrível, seu chefe brigou com você, não está dando certo, e aí de repente você vê a sua mensagem, está escrito ali, amor of my life. E aí está escrito, vem quente que hoje eu estou fervendo. Mano, não importa como está sendo o seu dia, você vai pular, você vai saltitar, você vai, uau, meu Deus, hoje, aí seu chefe vem brigar com você vai, mano, eu não estou nem aí, hoje eu vou estar quente, eu vou estar fervendo, eu não estou nem aí para você, aí, nossa, você tropeça na rua, você cai, você rala o joelho, eu não estou nem aí, eu não vou precisar de joelho, eu não estou nem aí, hoje a noite é minha, hoje a noite é nossa, é uma vitória, não é isso para os casados? Gente, eu não vivi isso ainda, um dia eu vou viver em nome de Jesus. Amém? Os solteiros podem comemorar junto comigo. Um dia a gente vai viver. Quando o grande dia chegar, a gente vai cantar. Valeu, valeu, valeu a pena. A gente espera, a gente aguarda até lá. Mas o que isso significa? Agora presta atenção. Quando nós sabemos que o céu nos espera, não faz sentido a gente se preocupar por nada dessa terra. Quando a gente coloca o capacete da salvação, não do Magneto, mas o capacete da salvação, irmão, nada que o mundo vai tentar fazer contra você vai te abalar. A sua cabeça está fechada, está dizendo, Maranata, o Senhor voltará, Maranata, um dia eu vou morar na glória, Maranata, Jesus me aguarda. É isso que a gente precisa pensar, é assim que a gente tem que viver. E aqui, vamos lá, fala para o irmão da direita e da esquerda, fala, agora a gente vai começar a esquentar, fala aí para ele, vai começar a esquentar, não daquele jeito, na palavra, tá, na palavra. Maranata, o que significa Maranata? Agora o negócio vai ficar bom. Na história, se eu tivesse de boné, normalmente eu prego de boné, né? Mas hoje me desafiaram a pregar sem, eu já viraria o boné para trás, então imagina que eu estou virando aqui. Maranata, o que significa Maranata? Existe um estudo na história da igreja que foi feito pelos pais da igreja antiga, que ele falava sobre Maranata. Eu vou ler o estudo aqui para vocês, é uma parte pequenininha. A oração cristã é marcada pelo título de Senhor, ou no convite à oração, o Senhor esteja convosco. Ela sempre começava com Senhor, tal, tal, tal. Ou o Senhor esteja convosco, tal, tal, tal. E aí ela terminava na conclusão dela dizendo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ainda pelo grito de confiança e de esperança, Maranatá, ou tu és o Senhor. Ou Maranatá, vem Senhor Jesus. O que isso significa? E acreditam-se, tem uma linha teológica que acredita que isso era um sinal entre os cristãos, era como se fosse um código entre eles, para comprovar tudo aquilo. Quem assistiu aí já aquele filme que os cristãos, naquela época que estava sendo perseguido, eles desenhavam na mesa assim, meio peixinho, vocês assistiram esse filme, né? Desenhavam meio peixinho, aí se a pessoa desenhava o resto do peixinho, quer dizer que ele era um cristão também. E isso, existe uma linha que acredita que Maranata era como se fosse uma assinatura secreta, que significava, vem Senhor Jesus, por isso que pregamos, por isso que vivemos, por isso nós morremos, porque vem Senhor Jesus. O que isso significa? Vamos para a Bíblia, versículo 14.
é o evangelho que começa a ser pregado. E aí, com esse Maranata em mente, versículo 14, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Porque haverá grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, dos santos, do povo de Deus, aqueles dias serão abreviados. Irmão, deixa eu te falar, Maranata não é um grito de esperança, é o nosso grito de esperança. Maranata é a nossa confissão de que tudo vai passar. Maranata, Cristo vai voltar. Essa é a nossa confissão. E aí, segura aí comigo, no versículo 29, olha o que significa Maranata, olha esse fim glorioso que é prometido a nós. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Irmão, enche o seu coração de expectativa para esse próximo versículo, 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais o reunirão. Será que você pode dizer aleluia enquanto isso? Os quais reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Versículo 35, os céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa é a nossa esperança, aleluia, esse é o fim glorioso que nos aguarda. Isso é Maranata, isso é que venha o Cristo. Repete isso junto comigo, Maranata, que venha o Cristo, aleluia, glória a Deus. Essa é a esperança, é isso que a gente mantém a nossa mente. Lembra que eu comecei no início, dizendo que nós não somos uma igreja que prega o evangelho por metade, que nós não pregamos só as promessas da ressurreição, mas também pregamos a cruz. Então, aperta o cinto aí que agora a gente vai começar a cruz. Estava tão legal até agora, estava tão bom, mas aguenta, que agora é peso de cruz. E quem entende o porquê do peso da cruz tem prazer e satisfação em carregar ela. Vamos lá, 36, agora a gente começa o evangelho por completo. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Olha aqui para mim. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repete isso comigo. Eu preciso estar preparado a tempo e fora de tempo. E eu vou dar 2 exemplos aqui de novo para vocês. Sabe aquelas pessoas que lavam, tem aquele tipo de pessoa que lava o carro toda semana, que tem prazer em lavar o carro. Que, nossa, parece que assim, meu Deus, domingo é dia de lavar o carro. Alguém é assim? Tem alguém assim? Eu sei que o Júnior é assim. O Júnior é assim, já me falaram. Tem gente que é assim, que é prazer. E também tem aquelas pessoas que só em datas comemorativas. Tipo assim, Natal, legal, vou lavar o carro. E agora depois, Ano Novo? Não, que Ano Novo? Ano Novo é daqui uma semana. Páscoa eu lavo o carro. Aí é uma data comemorativa, né? Depois da Páscoa, é Dia das Crianças, né? Tá chegando, tá bem pertinho, acho que é. Você conhece alguém que lava o carro assim, só em datas comemorativas especiais? Tem gente levantando a mão. Então, beleza. Ou, se a gente trazer para a realidade da branca, quem estuda só no dia da prova. Quantos pais têm problema aqui com os filhos que estudam só no dia da prova? Sabe que vai ter prova e aí estuda só no dia. Por que você está levantando a mão aí? Baixa essa mão. Não seria muito mais fácil a gente estudar todos os dias? Seria, mas se a gente sabe quando vai ser a prova, para que estudar antes, né? Mas, então vamos lá, versículo 43. Contudo, entendam isso, se o dono da casa soubesse a hora da noite que viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam bem preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Quem põe sistema de segurança na casa só no dia que ela vai ser assaltada? Dia 23 de julho, eu acho que a minha casa vai ser assaltada, então eu vou no dia 22 já contratar um seguro de segurança, que é dia 23, tardezinha, já vai ser assaltado.
Ninguém faz isso. Não dá para saber o dia que você vai ser assaltado. Não dá para saber o dia que vai chegar o ladrão na sua casa e vai roubar o seu bem mais precioso. Só que a gente costuma viver a vida como se não existisse um amanhã. A gente costuma viver a vida, a gente costuma viver a vida sabendo que vai ter um amanhã, e um próximo, e o mês que vem vai chegar, e o ano que vem vai chegar, e eu vou viver até os 120. Tá de boa, uma hora eu me converto, uma hora Jesus me acha. A gente não está falando aqui de carro, de casa, a gente está falando da nossa salvação, do viver com Cristo. A gente não pode viver com uma mentalidade de, quando chegar perto da minha morte, quando começar a dar uma pontadinha no coração, aí eu vou começar a me aproximar de Cristo. Deixa eu te falar, se você pensa desse jeito, santidade não é para você, tá? Santidade não é para você. Por quê? Porque santidade é o estilo de vida de alguém que sonha em morar no céu, que vive por isso. Santidade nada mais é do que o estilo de vida no céu. O estilo de vida do céu. A santidade, ela não serve para nos punir, mas para nos preparar para viver a eternidade. Então, a santidade é o estilo de vida daqueles que estão sempre se cuidando, sempre se lavando, sempre buscando a Jesus, não só em datas comemorativas, em eventos, em conferências da igreja. Sabe, e tem uma frase de G.K. Chesterton, acho que eu acertei o nome dele. Ele diz o seguinte: o verdadeiro soldado não combate porque odeia o que está na frente dele, mas porque ama o que está por trás dele. Uau, vou ler de novo. O verdadeiro soldado não combate porque odeia o que está à frente, mas porque ama o que está por trás dele. Deixa eu te falar uma coisa. Quem quer ir para o céu, não vai porque tem medo do inferno, vai porque ama Jesus. Não tem como a gente viver fugindo do pecado sem a gente estar correndo para Jesus antes disso. Não tem como a gente viver uma vida achando que é só eu não errar, é só eu não pecar nisso aqui, mas Jesus deixa lá, eu só preciso não errar, eu só preciso fazer a coisinha certa, eu só preciso fazer a coisa boa. Ei, o princípio da salvação não é não pecar, é se aproximar de Jesus, é estar constantemente se aproximando de Jesus. Mas sabe qual que é o nosso problema? Muitas vezes a gente quer um Cristo que a gente não ama. Misericórdia. A gente quer um Cristo que a gente não ama. Por quê? Porque a gente não obedece, a gente não vive essa vida de santidade por prazer, a gente não vive essa vida. E deixa eu te falar uma coisa, pecado é gostoso, pecado é bom. Se pecado não fosse bom, não seria uma tentação. Pecado é bom, pecado ele promete para a gente uma alegria prazerosa de agora, uma alegria momentânea, um prazer instantâneo, é isso que o pecado nos promete. Mas Jesus diz: esquece isso, para com isso, foge desse pecado, mas não só foge desse pecado, corre para mim, corre para o seu futuro, pensa no além, pensa naquilo que vai acontecer. Existe uma alegria e uma certeza preparada para você. Esquece daquilo que está na sua frente agora, passa por cima, olha para aquilo que há de vir, há de chegar. Sabe o que acontece muitas vezes quando a gente quer um Cristo que a gente não ama? Versículo 46: bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Essa parábola fala de um senhor que saiu para a viagem e deixou funções aos seus servos. E aí ele diz: bem-aventurado o servo que quando eu chegar estiver fazendo aquilo que eu mandei. 48. Entretanto, se o servo mau disser no seu coração: o meu senhor está demorando, não vai chegar, 2000 anos, e começar a bater nos seus conservos, a comer e a beber com os beberrões, o senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera, e em uma hora que não sabe. Ele punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Misericórdia, Jesus voltar e a gente estar fazendo aquilo que Ele não nos chamou para fazer, vivendo uma vida que Ele não nos criou para viver, fazendo totalmente o contrário e esperando que algum dia a gente se encontre com Ele e milagrosamente a gente seja salvo. Misericórdia. Repete comigo: misericórdia. Então tá bom, agora vamos lá, fecha a sua Bíblia. Não, na verdade, abre a sua Bíblia, abre e fecha, né, vivo ou morto, Hebreus 12.
Então, tá bom. A gente entendeu aqui que existe a esperança vindoura. A gente entendeu aqui a santidade, o que a gente precisa viver, que a gente precisa viver como Cristo nos chama a viver. Viver essa santidade por prazer e carregar a nossa cruz. Mas como? Aí você me pergunta, Davi, como? Como isso? Tá bom, a gente não entendeu, agora a gente quer entender como a gente aguarda por essa vinda, como a gente espera o Criador, hospeda a presença de Deus em nós de uma forma boa, como a gente consegue passar por tudo isso. A Bíblia é a resposta. Vamos lá, Hebreus 12, abre aí comigo, Hebreus 12, versículo 1. Hebreus 12, quem abriu aí fala aleluia. Quem não abriu fala misericórdia. Eita, tem uns aí, né? Esse pessoal da Bíblia de papel que demora para abrir. Mas tudo bem, vamos lá, Hebreus 12, 1, o que significa? Hebreus 12, 1, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, o que isso significa? Tão grande nuvem de testemunhas é o mundo ao nosso redor. Billy Graham dizia que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, quando nós saímos daqui, existe uma nuvem de testemunhas, uma nuvem de pessoas olhando para o nosso comportamento. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta. Se livra das correntes, se livra do pecado, tudo aquilo que tem te atrapalhado, tudo aquilo que tem impedido você de correr a corrida que Jesus te prometeu, a corrida que Jesus propôs para você. Se livra disso e corra. Por quê? Tendo os nossos olhos, versículo 2, fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora olha aqui essa sequência, presta muita atenção. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha aqui para mim, Jesus, enquanto ele estava passando por tudo aquilo, ele lembrava, existe um trono, eu estou fazendo isso por eles. A cada chicoteada, a cada tentação, a cada provação, a cada vez que o diabo tentava impedir a corrida proposta para ele, a cada vez que o diabo tentava impedir aquilo que ele estava vivendo, ele se lembrava, existe um trono aguardando por mim, eu estou aqui na terra com essa missão, existe uma alegria que me foi proposta, eu preciso continuar, eu não posso parar. E aí no versículo 3, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Jesus, imagina, a gente está correndo para Jesus, Jesus estava correndo para eles, e eles mesmos estavam chicoteando a salvação deles. Jesus estava sendo chicoteado, sendo atormentado, batendo nele, e ele estava lá para salvar, para que vocês não se cansem e não desanimem. E agora presta atenção nesse versículo 4, esse versículo 4 é o meu favorito da Bíblia. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. O que isso significa para mim e para você? Gente, está muito fácil ainda. Está muito fácil, a gente ainda não derramou o nosso próprio sangue. Quantas vezes, de frente para uma tentação, você chegou a ficar com tanta raiva, tanta vontade de negar aquilo, tanta vontade de negar o seu corpo gritando, a sua carne dizendo vai, 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 o seu espírito gritando não, de uma forma que você se agonia, você tem tanta agonia e fala, vontade de derramar o próprio sangue. Nós não chegamos ao ponto de lutar contra o pecado, derramar o nosso sangue nessa luta. Mas quem entendeu isso? Paulo entendeu que a gente não pode parar. Jesus suportou tudo, pensando na alegria que viria. Na luta contra o pecado, ele derramou o próprio sangue para vencer as trevas e nos dar o direito à luz. E aí quem entendeu isso? Paulo. Eu queria que a banda viesse aqui enquanto isso, que a gente já está terminando. Paulo disse o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. O que é isso? Irmão, olha para cá, a gente já está terminando essa mensagem, você não pode sair do mesmo jeito que você entrou. Jesus nos deu um alvo, Jesus nos deu uma direção, Ele nos deu um modo de viver aqui nessa terra, Ele nos apresentou a alegria do fim, Ele nos apresentou os problemas que viriam até nós chegarmos lá, e Ele mesmo veio aqui, passou por tudo isso, para que nós, olhando o exemplo dEle, pudéssemos perseverar e perseguir até o fim. Então, aonde Jesus esperava o trono branco que o aguardava, a luz e os anjos, e a trombeta tocando, e ansiando
ansiava por esse fim. Nós precisamos, dia e noite, com os nossos olhos fechados, gritando: Maranata, eu não sei o que está acontecendo, está tudo dando errado na minha vida, mas Maranata, o Senhor vem. O trabalho que eu queria, eu não consegui, eu fui demitido, deu tudo errado, mas Maranata, eu preciso esquecer das coisas, esquecendo-me das coisas que para trás, nesse mundo, que no chão ficam. Maranata, eu estou com doença, eu estou com isso, essa doença tem me atormentado, isso tem me tirado o sono, isso tem me tirado a paz. Maranata, Jesus é a minha paz. O fim dos tempos, aonde as pessoas, deixa eu falar uma coisa para você, a certeza do mundo é a morte, a nossa certeza é a vida. Você tem ideia disso? A única certeza, muitos pensadores, muitos filósofos dizem: eu não posso te afirmar nada, eu não posso te dar a certeza de nada, a única coisa que eu posso te dar a certeza é de que um dia você vai morrer. E aqui a Bíblia fala: eu não posso te dar certeza de nada, eu não posso te dar certeza de várias coisas, mas uma eu posso te dar, que um dia você vai de fato viver, você não vai morrer. Gente, aonde é a morte de uns, é o início da vida para nós. Repete comigo: o céu me aguarda. Aqui nessa terra eu tenho uma missão. E agora repete com voz de profeta: Maranata, que venha o Cristo. Gente, isso é tão forte, isso é tão forte. Se você quiser sair daqui, você está empolgado, vai ler Apocalipse 21, e você vai ver o céu e o trono que nos aguardam, a esperança, as luzes e as ruas de ouro, aonde não haverá choro, aonde não haverá morte, aonde não haverá tristeza, isso que nos aguarda. Só que enquanto nós estamos aqui, esquecendo das coisas que para trás ficam, deixa, Maranata, que venha o Cristo. Fica de pé. A gente vai cantar uma música aqui, que ela é apenas um vislumbre, uma faísca, do que a gente vai viver na eternidade. A alegria que nos é proposta, isso é Maranata. Não é um grito de esperança, é o nosso grito de esperança. É a nossa voz para o mundo, um mundo em caos, um mundo em chamas. Nós carregamos a mensagem de esperança para o mundo, onde as pessoas só pensam no dia da sua morte. Nós vivemos ansiando o dia da nossa vida. Maranata é o nosso grito para o mundo, e a gente precisa botar isso para fora. A gente precisa sair pelas ruas, sair pelo trabalho, sair fora da igreja, qualquer lugar, todo lugar que você sair, que você for a partir de agora, você precisa lembrar: eu carrego a esperança dessa pessoa, porque eu carrego e eu sei da esperança da humanidade que é Jesus. Eu preciso, a todos que vierem, irmão, deixa eu te falar, você sabe o que é Maranata? Poxa, que é isso? Está falando esquisito aí, está falando em outra língua. Maranata, deixa eu te explicar. Maranata é a salvação. Maranata é o Jesus que morreu por mim e hoje vive. Maranata foi o preço que foi pago para mim e para você. Podemos um dia habitar com Deus nas regiões celestiais. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe aquilo que vai acontecer? Me fala qual que é a maior certeza daqui 120 anos. Eu vou morrer. Sério? Eu vou viver. Eu vou estar no céu. Sabe por quê? Porque o céu me aguarda. Maranata, que venha o Cristo. Aleluia. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda que online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos. E
mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem, e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.